E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai Olha falar só. sobre os famosos algoritmos. E bem, a gente vai reconhecer certo tipo de problema, ver algumas soluções, né, entender quando que a gente pode aplicar aí, e eu espero que seja um capítulo muito interessante para vocês. Para isso aí, junto comigo, né, nessa missão, tem o Davi Aí, gente, e o Lucas. E aí, pessoal? E aí, gostaram desse capítulo? Como é que vocês estão? Tudo bem? Cara, gostei. Muita coisa legal que eles falaram. Aprendemos muita coisa assim sobre as coisas que a gente já viu, tanto no capítulo anterior quanto lá no início, aquela parte lá de sorting. Então, achei que é um É, capítulo que integrou bastante. sim, trouxe um monte de ferramenta nova aí, um monte de ideia maneira e eu acho que ampliou um pouco a nossa caixinha de ferramenta. Sempre muito útil. acho que esse é justamente o objetivo do capítulo mesmo. Então vamos lá, né? Vamos começar. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho dos algoritmos. Então, eu vou começar pelo sorting, mas o sorting eu vou dar uma passada mais visual, porque a gente já abordou lá no início. O Davi mostrou para a gente os exemplos rodando no Python, que foi muito legal. Eu também dei uma explicada de como funcionava. Então, eu trouxe para vocês mais uma coisa assim, para a gente ver o que acontece por trás do código, para a gente dar uma olhadinha nisso. Então, vou compartilhar aqui para vocês. Então, dando uma passada rápida, só para a gente dar uma relembrada, a gente começou pelo bubble sorting, que era aquele que vai separar, vai comparar os primeiros dois blocos, por exemplo, você pega o item 1 e o item 2, ele compara e vê quem é maior e quem é menor. Em seguida, ele vai passar para os próximos dois e vai até o final da lista. Então, é um algoritmo assim, que é uma ordem n ao quadrado, porque ele vai fazer uma comparação n vezes, depois n vezes de novo n menos 1, e aí a gente tem uma comparaçãozinha visual aqui, que é como que isso passa. Vocês veem que é um algoritmo bem lento, ele vai fazendo essa comparação até o final várias e várias vezes, mas no final ele vai fazendo a organização. E aí até acabar. E no final, como tem menos item, né, sempre n menos 1, você vê que ia ficar mais rápido. E essa é a ordem n ao quadrado. Agora, tem também o insertion sort. O que é esse? Ele vai começar com o item 2, ele não vai começar do 1, e ele vai comparar com o anterior. No caso, o 2 compara com 1. E aí ele vai seguir para o seguinte. Então, o 3 ele vai comparar com 2. Depois ele vai comparar com o anterior ao 2, que é 1. Então, o 4 com 3, 2, 1 e assim vai. Então, novamente, a gente vê que não é um algoritmo assim, muito eficiente, muito elaborado, mas que funciona. Então, dá uma visualizada como é que funciona. Vocês veem que ele é bem mais rápido que o outro. Caso queria fazer essa comparação sempre para trás. Mas continua não sendo assim o melhor dos mundos. Ainda é melhor de n ao quadrado, né? Sim, ainda é n ao quadrado. Ele é um n ao quadrado que, assim, na ordem é a mesma coisa, mas ele acaba sendo um pouquinho mais rápido do que o outro, que o Bubble Sort. Mas a gente vê aí, né, que melhora, mas não melhora tanto assim. Aí a gente vai começar a ver os que tem um pouquinho mais, assim, de uma lógica melhorzinha para dar essa pesquisa. Então, vem o selection sort. Então, o que ele vai fazer? Aí aqui tem o pseudocódigo que o livro colocou, que ele vai novamente começar do item 1 agora, e ele vai checar se esse é o menor item. E aí, se for o menor item, ele vai deixar nessa posição, né? Porque é 1. E aí ele vai passar pro próximo, vai ver se é o menor. E aí ele vai fazendo isso, essa comparação. Se é o menor, ele vai trocar para trás. Se não for, ele vai deixar ali. Ele vai passando para os próximos, fazendo essa troca, essa troca, essa troca. Então ele começa do 1, checa o próximo. É menor? Não é. Então vai pro próximo. É menor? Não é. Se ele achar um menor, ele troca. E continua pesquisando até ele achar outro menor. Menor? Troca para a primeira posição. Aí ele vai para a segunda posição, vai até o final de novo. Se ele achar um menor, vai para a segunda posição. Aí vai para a terceira, vai até o final, se achar, e assim vai até ficar tudo em ordem. Então, novamente, vamos dar uma olhada como é que funciona. Vocês já veem que agora ele é bem mais rápido. Caraca, é maneiro ter isso aí visualmente. Rapidinho, Bem ele maneiro. acabou. Aí ele ainda tem uns mais elaborados que o livro traz pra gente, que são o Quick Sort, e pelo nome do Quick a gente já imagina que ele seja bem rápido. E o que ele faz? Ele vai usar uma das estratégias que a gente viu em outros capítulos, que é o dividir e conquistar, que eu acho que foi o Davi que falou, ou o Jader, agora eu não lembro direito. Ele vai usar essa estratégia para ele dividir a nossa, por exemplo, a gente quer botar uma lista em ordem, então ele vai dividir essa lista, e aí ele vai começar a fazer, por exemplo, o meu pivô, vamos dizer, é o meio. Então vou dividir metade para cá, metade para lá. Aí eu vou ter um novo pivô nessas duas sublistas. Aí ele vai olhar metade para cá, metade para lá. Um novo subpivô em cada uma. Aí vai olhar metade, metade. Com isso ele vai fazendo muito mais rápido essa divisão de colocar em ordem. Fica melhor visualizando, que aí vocês vão entender mais ou menos como é que é. Eles vão, checam o pivô. Aí tá fazendo o pivô do lado esquerdo.
Aí você vê que ele tá fazendo agora o pivô de cada sublistazinha. E aí ele vai fazendo isso na sublista até terminar. Aí ele fez aquela metade. Aí ele veio para outra metade. Fez um pivô em cada metadezinha. E assim ele vai. E com isso vocês veem que ele vai dividindo sempre em metades, e trabalhando nessas metades. E ali no final, tipo, tá 1/8, ele vai trabalhar nesse 1/8 e rapidinho, pum, ele acabou. Então, só para dar uma repetida pra gente ver, ó. Ali. Metade, aí ele vai trabalhar nessa metade. Aí quando ele acabar de fazer metade da metade, ele vai para outra. Muito legal, né? Pô, eu lembro de que quando eu tava começando a estudar programação, eu sempre esbarrava nos vídeos desse assim, e eu ficava, caramba, o que tá acontecendo e tal. Agora tá entendendo muito mais a fundo as coisas por trás, é muito interessante, cara. Né, cara, é muito legal a gente A entender gente é o que a gente tá vendo. capaz de montar um negócio desse se a gente quiser. Aham. E o mais engraçado é que todos esses aí, o pior caso aqui, ó, continua sendo o n ao quadrado. Se a gente tiver assim a lista mais desordenada possível, ele continua sendo o n ao quadrado. E a gente vê que a ordem não necessariamente ela quer dizer assim, se é n ao quadrado, a velocidade vai ser x. Não, a gente quer dizer que é dessa ordem, mas a gente dentro da ordem n ao quadrado tem várias velocidades. Tipo, o bubble sort com esse aqui vai ser muito mais lento, mas não quer dizer que esse aqui não é n ao quadrado. E uma coisa interessante que eu vi é que o caso médio dele, então, normalmente quando a gente colocar um input aleatório, ele não vai ser assim o pior caso. Então, no caso médio, vai ser n log n, que eu achei bem legal. Ele tem toda uma explicação matemática, de probabilidade, estatística por trás. Mas eu acho legal a gente saber que, tipo, apesar de ser n ao quadrado, normalmente a gente vai sair com n log n. Sim, o Big O, ele é a velocidade quando esse n está tendendo para o infinito, né? Que é quando Isso. O termo dominante ali fica. Então, realmente, para quantidades menores, quando números não tão grandes, eles vão ter um comportamento diferente entre eles mesmo. Isso aí. Realmente. Aí vem o merge sort, que também tem no nosso livro, e ele vai colocar aqui o nosso pseudocódigo, e basicamente o que é a tradução disso aqui? Ele vai pegar, de novo, dividir e conquistar, né? Ele vai pegar a lista e dividir ela em duas listas sequenciais, e aí ele vai olhar até ele chegar no primeiro item, que seria o item menor. E aí depois, quando ele fizer essa comparação dessas listas, ele vai fundir. Então, o que é isso? Basicamente, eu vou pegar uma lista. Aí eu divido essa lista em duas. Aí eu divido essas listas de novo em duas, até eu chegar numa lista de um item. Então, dentro dessa lista, ele é o menor item. E ele vai comparar essas sublistas ali do finalzinho de um item com as anteriores. E sempre colocando em ordem. Então, novamente, vamos dar uma olhada que fica um pouquinho melhor. Aí você vê que ele está subdividindo de novo, sempre em listas, e aí ele compara essas listas e faz o merge delas, que é a fusão. Ó, fundiu. Pegou sublistas, você vê de um item, aí ele pegou, fundiu. Pegou, fundiu, e aí no final ele vai fundir tudo isso e já vai estar em ordem. Então, basicamente, vocês veem que lá no início tem muitos itens separados, porque são o quê? Essas listas de um item que eu falei. E aí ele começa pegando e comparando essas listas de um item e fundindo. Então, no início não dá para ver muito bem, né? Porque como tem ali, por exemplo, 5.000 itens, vamos dizer, então fica muito pequenininho. Mas depois você vê que vai sempre juntando. E aí essas são essas mini fusões. E no final, como você já funde botando em ordem, que é o princípio dele é fundir e colocar em ordem. Você vê que no final ele funde tudo de uma vez e fica bonitinho, ó. Ó, começa com muitos picozinhos, e ele vai sempre fundindo, e a gente vê que vai aumentando. Ó. E essa basicamente é a função merge, que é juntar. Só que aí o merge dele é juntar em ordem. E aí no final, ó, juntou tudo. Eu acho muito legal porque a gente vê, né, aquilo que a gente viu no capítulo passado, que dividir, conquistar uma técnica assim. Como a gente viu, todas as técnicas tinham prós e contras, mas, por exemplo, essa é uma aplicação que o dividir e conquistar tá mitando. E por último, eu queria saber se vocês conhecem esse aqui, que é o Bogle Sort. Cara, eu não conheço. Você, Davi, conhece? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Vocês vão ficar surpresos com... A ideia dele, basicamente, é você ter o pior algoritmo que existe. Então, o que é o pior algoritmo que vocês conseguiriam imaginar para assim, fazer essa classificação de uma lista? E de um em um, sei lá, talvez. Comparar um com todos, sempre, um com todos. Ó, chegou perto esse de um com todos. Por causa que ele vai fazer, assim, a coisa mais doida do mundo. Ele vai pegar a lista e ele vai literalmente botar ela numa ordem aleatória. Se ela tiver em ordem, acabou o algoritmo. Se ela não tiver em ordem, ela repete. Olha isso. Ele vai chutando ordens aleatórias. Que isso? Esse é o melhor algoritmo que existe, como vocês podem ver.
A ordem dele é n mais 1 fatorial. Meu Deus. E ele fica para sempre assim. Cara, será que esse algoritmo funciona em algum momento? Olha, se você tiver pouco item, uma hora ele deve acabar. Agora, se você tiver muito item assim, a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Sim, nossa, cara. Meu Deus. Uma possibilidade de acerto nas milhões. Milhões. Cara, Uau. esse aí, surreal. É literalmente isso, o algoritmo. Randomizar, checar se está na ordem. Se não tiver, randomiza de novo, checa se está na ordem, e ele vai fazendo isso. Quando eu descobri esse Bogosort, falei, tem que incluir aqui. Que esse aí, nota 10. Quem pensou nisso aí merece um prêmio. Prêmio Nobel. Pô, faz a competição dos piores algoritmos existentes. Esse é o desafio. Esse aí, muito bom. E aí, a seguir, a gente fala um pouquinho também de um tópico que tem a ver, né, com essa parte de colocar as coisas em ordem, que é a pesquisa. Então, o tipo mais simples de pesquisa é você simplesmente checar todos os itens, ou seja, é a pesquisa linear ou sequencial. Então, se eu quero achar, por exemplo, essa carta aqui, eu sou péssimo com o nome de carta, gente. Então, vamos dizer que é J, porque eu nunca sei o que é essas letras. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai olhar essa, olhar essa, olhar essa, e ele vai indo até chegar aqui. Se não tiver aqui, ele vai te dar o resultado que ele não achou. E quando ele chegar no J, ele vai falar, achei. Como vocês podem ver, novamente não é o mais eficiente, mas eu só vou introduzir a parte de pesquisa, que vocês vão trazer, assim, formas mais otimizadas para a gente ver futuramente. E eu vou só dar uma introduçãozinha aqui. E o Binary Search, a gente já teve uma ideia disso, porque no nosso episódio passado a gente deu uma olhada naquelas árvores e como podia subdividir isso e colocar a árvore já em ordem. Então, basicamente, vai ser isso. A gente vai pegar os nossos dados e eles já vão estar pré-tratados e a partir disso a gente consegue fazer uma pesquisa mais eficiente. Então, por exemplo, esse Binary Search que ele dá aqui, ele já utiliza os dados classificados. Por exemplo, se a gente fez um sort ou se a gente organizou numa tree, eu vou mostrar aqui mais à frente. E aí o que ele faz? Ele vai selecionar o item central e novamente a gente vê que está naquela lógica do dividir e conquistar. Então ele seleciona o item central, ele vai comparar. Se você, por exemplo, eu quero achar uma letra, sei lá, letra J no alfabeto. Aí se a letra for maior, eu sei que não vai estar aqui, por causa que esse lado de cá vai ser, as letras já estão ordenadas, vai ser letras menores, então posso descartar. Então eu fico mantendo só do lado direito. Que é o seguinte, como a gente divide, por exemplo, é bem aquela ideia do pivô. A gente divide o pivô no meio, para cá vai ser tudo que é menor, porque já está ordenado, e tudo que é maior para lá. Então, se eu estou aqui e eu sei que o meu é maior, eu tenho que estar maior para cá. E aí eu jogo tudo que está do lado esquerdo para fora. E aí, basicamente isso, ele vai fazer essa operação várias vezes. Ele vai comparar um outro pivô. Se for maior do que a gente quer, por exemplo, agora, não usando letra, usando número, se eu estou no 26 e eu quero achar o 30, eu sei que é maior que isso. Então, novamente, eu jogo tudo que está para cá fora e mantenho os que estão para lá. E aí, ele é mais rápido, porque ele vai ter o log n, mas ele também não vai ser ainda tão eficiente. A gente vai ver formas mais interessantes de fazer isso. E por último, né, só mostrando novamente aquele Binary Search Tree, que a gente tem os nossos dados organizados em forma de árvore e fazer a comparação. Por exemplo, se eu quero saber qual a forma mais barata de eu separar componentes numa torre de destilação, por exemplo, no exemplo mais na química. Então, eu vou e organizo essas operações, por exemplo, realizar primeiro a 1, e depois a 4, a 1, a 3, a 8, e assim vai, e aí eu quero achar qual a mais barata. Eu faço pesquisa por esses galhos da árvore. E aí, se eu ver que está muito caro, eu já posso descartar tudo que está saindo desse galho. Por exemplo, se esse 3 aqui, ele tiver, por exemplo, mais caro do que esse 2 aqui em cima, eu sei que tudo daqui para baixo vai ficar mais caro ainda, então eu já posso descartar. Então, novamente, é mais rápido do que você olhar cada item uma vez, que seria a ordem N. E é basicamente isso, pessoal. Muito legal, muito legal. Bem, agora a gente vai passar para uma outra parte, um outro tipo de algoritmo, que é o algoritmo de grafos, né? Graphs. É estranho falar grafos, assim, porque a gente não tem muito essa palavra aqui no português, mas, enfim, não é bem um gráfico, né? A gente foi apresentado esse tipo de estrutura no capítulo passado. A gente viu os nós e a gente viu as arestas. Bem parecido, né, com esse estilo da árvore que o Lucas acabou de mostrar, só que não tem a limitação, vamos dizer assim, de que a esquerda tem que estar tem que ter um valor menor, a direita tem que ter
um valor maior. O que liga um nó ao outro, na verdade, são as relações entre esses dados. E justamente, né, nesse tipo de situação que a gente vai usar mais esse tipo de algoritmo, quando as relações são importantes. A gente até vai falar disso também no próximo capítulo, então não percam. Mas, bem, a gente pode pensar assim, em exemplos, tipo redes sociais, onde os nós seriam as pessoas e as arestas seriam as amizades, né, entre as pessoas, e é isso que vai ligar uma a outra. Você vê que não tem a restrição de ser um valor maior, de ser... Não, nada disso. O que importa são os relacionamentos. E também tem um outro exemplo interessante que a gente pode pensar, que é da própria planta de uma indústria química. A gente pode pensar nos maquinários como os nós, e o que liga as máquinas, o que liga os tanques e etc., são justamente a transferência de massa e transferência de energia. Fala disso mais para o final. Mas primeiro, eu queria mostrar para vocês, queria falar com vocês sobre uma operação importante que a gente pode fazer com os grafos, que é a gente pesquisar, a gente acessar informações em um determinado nó. Para isso, a princípio, não é tão simples, não é tão claro quanto uma lista ou alguma coisa assim. Porque esse tipo de estrutura, como eu falei, não tem uma ordem certinha. O que importa são os relacionamentos. Então, a gente precisa ir buscando nó a nó pela informação que a gente quer. E aí a gente pode fazer isso de dois jeitos. A gente pode usar o Depth First Search e o Breadth First Search. Desculpa aí minha pronúncia errada, qualquer coisa. Mas basicamente no Depth First, que é o DFS, que é assim que eu vou me referir até o final disso aqui, porque, pelo amor de Deus, no DFS a gente olha um nó e a gente vai acompanhando os relacionamentos sempre para baixo, né? Como se fosse descendo os galhos da árvore, né? Conforme a gente foi vendo. E aí a gente usa isso e a gente vai seguindo para baixo, para baixo, para baixo, até que não tenha mais nenhum relacionamento que é o filho, né? Chamado de filhos desses nós. E só aí a gente volta para o anterior e verifica os relacionamentos filhos deles ali. Então, a gente sempre vai para baixo. No outro, que é o BFS, que é o que a gente explora justamente a largura do nosso grafo, a gente vai camada a camada, sempre olhando os vizinhos de cada nó, os vizinhos laterais, né? A gente tem um nó aqui e a gente olha. Esse aqui é o nó de início, vamos dizer assim. A gente tem um nó de início aqui e a gente só vai passar para ele, quer dizer, a gente só vai passar para a próxima camada se não houver nenhum vizinho lateral desse nó. Bem, é interessante a gente pensar que, primeiro que no DFS, fazendo um paralelo com o que a gente viu no vídeo passado, no DFS a gente, não sei se vocês já conseguiram associar, se não conseguiram, mas a gente usa a abstração de stack, que a gente viu, né, ou pilha, porque a gente está indo sempre um à frente, e aí a gente bota, né, a gente usa o push, a operação de adicionar a pilha, e aí a gente bota um na pilha, e se a gente precisa voltar, é parecido, né, com o que eu falei até da função desfazer do Word, ou alguma coisa assim. A gente precisa voltar, a gente simplesmente tira dessa pilha. Já no BFS, a gente usa um outro tipo de abstração, que é justamente o da fila. E nesse, a gente, ao visitar um nó, a gente bota na fila o que as filhas, né, os children desse nó. E se vocês lembram, a fila era first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então a gente acaba só passando para esses filhos depois que a gente olha toda a camada. Então eu achei interessante fazer esse paralelo com o capítulo anterior que a gente viu. Bem, é bom a gente lembrar aqui que a gente está vendo soluções diferentes para problemas, para situações diferentes. Então, os dois tipos, né, tanto o DFS quanto o BFS, são igualmente corretos. Só que
além deles diferirem, né, na forma da abstração que a gente está usando para guardar os dados, já que na DFS a gente só está guardando o node anterior e o que a gente está indo, usando a stack, e o outro a gente usa a fila. Então, você muda basicamente o que você está fazendo para o uso que você tem. O DFS, normalmente, ele é menos custoso em questão de memória, só que ele provavelmente vai ser um pouquinho mais lento ali. E o BFS, né, explorando a largura, você acaba tendo que guardar toda essa fila de próximos nodes para percorrer. Então, isso acaba gastando mais memória. E se você tem um grafo de, sei lá, 1.000, 100.000 informações, talvez já não seja interessante. Só que, se você conhece como o grafo foi construído, e se você, sei lá, tem uma ideia de que não está tão longe assim da primeira camada, vale a pena o custo computacional, porque muitas vezes eles vão ser muito mais rápidos, já que você está guardando numa fila e você consegue olhar toda aquela camada que geralmente tem... os relacionamentos, eles nem sempre são aleatórios, né? Então, se você conhece como que os relacionamentos são feitos ou qualquer tipo assim de informação, você consegue abusar disso e ter resultados mais rápidos. Em seguida, gente, o livro nos traz uma problemática, que é chamada de graph coloring, que basicamente é quando os nodes, os nós, eles vão ser etiquetados, né? Você quer identificá-los com, geralmente, daí que vem o nome, uma cor. Mas esse tipo de problema acontece com qualquer tipo de etiqueta, qualquer tipo de label. E o problema, na verdade, não é isso. O problema é que quando você começa a aumentar muito as suas informações guardadas no gráfico, você acaba tendo uma limitação de labels que você pode usar, né? Elas são um número finito. Então, às vezes, isso pode virar um problema. E é interessante, o livro trouxe um exemplo disso, que é das torres de celulares, que se elas ficarem muito próximas umas das outras, elas podem ter interferência, né? Porque elas podem, se elas operarem com a mesma frequência, elas vão ter interferência. E aí, para isso, a gente faz um modelo desse exemplo como um grafo. As torres são os nós, né? E as ligações são as ligações entre as torres que causam interferência, ou seja, são ligações entre torres que estão próximas. E aí, para a gente se livrar dessa interferência, a gente precisa alterar a frequência de funcionamento da torre. Então, a problemática é justamente como você altera essas frequências sem você ficar criando outras interferências com outras torres e também o menor número possível de frequências diferentes, porque você operar em várias frequências diferentes, isso é um problema. Eu sei que pode parecer um exemplo meio aleatório, só que na vida real, acaba que a gente vai chegar em problemas que muitas vezes têm condições limitantes e é interessante a gente pensar como que a gente pode trabalhar em volta dessas limitações, sabe? Para contornar essas limitações. E esse é um problema que é justamente até um desafio que eles deixam de você implementar essa solução. E esse é um problema daquele conjunto NP-complete, né? Que precisa de um algoritmo exponencial. O livro adora esses. Acho que só para jogar na nossa cara que tem coisa que não dá para resolver. Então, simplesmente. Bem, a gente tem também, pelo livro, uma outra aplicação muito interessante, que é o de achar caminhos entre dois pontos. E a gente pode pensar nesse tipo de algoritmo, né, como um precursor ali do GPS. A gente vai até falar disso também no próximo capítulo. Um pouco mais, né, sobre isso, não exatamente sobre o GPS. Né? Nosso foco aqui não é explicar o GPS, mas a gente vai falar disso também. E é interessante porque o algoritmo, quer dizer, as duas opções que a gente já viu de achar coisas, que pode ser o que vocês estão pensando, para achar esse caminho, né, esse menor caminho aí,
eles não são bons. Eles são usáveis, mas eles são ruins. Então, para isso, existe um famoso algoritmo de Dijkstra, que ele é bem complexo de explicar, na verdade, mas o que eu achei muito interessante de destacar aqui, novamente fazendo um paralelo com o capítulo anterior visto, é que ele usa uma fila de prioridade, né, como abstração, no qual a prioridade é maior para os nós que estão mais próximos do nosso node de partida. Então, dessa forma, ele sempre vai ir buscando o menor caminho, porque a gente está implementando uma prioridade diferente para esses caminhos. Ele não vai olhar todos os caminhos possíveis, justamente porque você tem a prioridade. Então, isso é uma utilização interessante do que a gente viu, né, no capítulo passado. Bem, por fim, muita coisa, eu sei. Por fim, eu queria contar para vocês, eu queria mostrar um pouquinho sobre aquilo que eu falei no início aqui da minha fala, de como a gente pode usar grafos na indústria química. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês para mostrar melhor. Esse paper aqui, né, esse estudo aqui, publicado em 2018, né, até recente, mas a gente consegue ver que já é uma coisa que tem sua utilidade no mercado atual. Achei interessante porque, apesar de ter sido publicado por uma associação italiana, a gente consegue ver aqui que tem a contribuição de profissionais colombianos, tem profissionais da Dinamarca também, então vocês conseguem ver que isso não é uma coisa assim, restrita, né? Pessoas de diferentes lugares conseguem ver potencial nisso, conseguem entender como isso é útil, né, nos processos de engenharia química. Aqui, tudo isso aqui é bem completo, mas eu queria destacar algumas coisas para vocês. Primeiramente, eles vêm trazendo como modelar para gráficos, né? E isso é uma coisa importante, porque apesar do livro não trazer muito, a gente tem que sempre pensar em como que a gente vai modelar, né? É uma coisa que a gente falou lá no primeiro capítulo, e traduzir o que a gente está pensando, o que a gente está vendo na realidade, para um modelo matemático, às vezes pode ser difícil, e aqui tem algumas dicas, né, de vocês, com o que você se preocupar, o que você olhar, achei interessante. Aqui está realmente o grafo feito. Primeiro eles pensam aqui na borda do modelo, pensam no que está entrando e saindo, pensam aqui nas interações, e esse aqui é realmente o grafo feito. Esse CV aqui, ó, vem do Continuous Stirred Tank Reactors, que são os famosos tanques CSTR, que a gente vê bastante por aí. Esse é o grafo feito, então esse aqui é o modelo aplicado, e aqui, mais abaixo, vou mostrar para vocês, como bons engenheiros, não poderia faltar as métricas, né, dos grafos. Aqui a gente tem o número de nós, que são para grafos, né, diferentes. Aqui a gente tem as ligações, as arestas, e aqui, ó, a distância. É bem interessante, bem feito, porque tudo isso tem que ser realmente mapeado para você conseguir ver as perdas de energia e tudo mais, né, que vocês sabem do que eu estou falando. E aqui, gente, aqui realmente é a figura da planta, e eu achei bem interessante que eles trouxeram as labels, né? E vocês veem como elas estão em cores, e como eu falei para vocês, que é o mais usual, né? Mas também poderia ter sido outras coisas, como até mesmo só os nomes, né? Sem as cores. Mas você representar eles como gráficos e pensar no que sai daqui para cá, do balanço de energia, balanço de carga, você consegue, balanço de massa, aliás, você consegue ter muitas implementações muito úteis, que eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ver bastante. Muito legal, né, que a gente vê que tudo isso que a gente está vendo tem sempre uma aplicação na engenharia química, principalmente, que a gente está discutindo, e é algo assim que eu não pensaria antes de estar pesquisando sobre isso. Bom, e para fechar, então, esse nosso vídeo aí, eu vou falar com vocês sobre armários de arquivo.
Bora dar uma olhada nisso aí. Show de bola. Na verdade, o termo certo para usar sobre o que a gente vai falar aqui é Operations Research, né? E vai ser basicamente uma série de algoritmos que a gente vai utilizar para maximizar ou minimizar alguma coisa que a gente esteja buscando, tá bom? E aí o livro traz esse exemplo para mostrar tudo isso. Eu resolvi copiar ele aqui para vocês, porque é muito maneiro. Então vamos lá. Você está na empresa, ficou responsável por comprar alguns armários para guardar arquivos, né? Documentos antigos, esse tipo de coisa. E você quer garantir que com o menor custo você consiga, ou no caso com o orçamento que você tem ali disponível, você consiga o maior volume de armazenamento possível, tá bom? Você não tem só uma limitação de gasto, mas você também tem uma limitação de área, né? Você tem uma sala ali específica que só pode ser ocupada essa quantidade que estava sendo mostrada aqui, 72 pés. Legal. E aí você faz uma pesquisa na internet, acha alguns modelos de armários de arquivo e se interessa por esses dois. No primeiro, você tem custando R$10, ocupando um espaço de 6 pés quadrados e armazenando 8 pés cúbicos, tá? Que era para ter um 3 aqui em cima, mas tudo bem. E para o Y, você tem um custo de 20, ocupando 8 pés quadrados e armazenando 12 pés cúbicos. Legal, então o primeiro passo que a gente vai usar para organizar todas essas informações é criar os nossos modelinhos matemáticos para ajudar a gente a resolver isso daí. A gente conversou sobre isso no último vídeo, né? E vai aparecer bastante daqui para frente. Bom, o primeiro modelo que surge aí, né, o mais direto, é o volume de armazenamento final que a gente vai conseguir adquirir, né? Se a gente pensa em X como o número de armários do modelo X e Y como o número de armários do modelo Y, e a gente multiplica cada um deles pelos seus respectivos volumes de armazenamento e soma, a gente chega, obviamente, no armazenamento total que a gente consegue agariar. E, bom, a partir daqui a gente já conseguiria, talvez pela força bruta, ir chutando vários valores aqui, sempre garantindo que esses valores estejam abaixo de 140 em custo, e a gente conseguiria achar um resultado. Mas, bom, para um exemplo simples, isso funciona. Agora, quando a gente pensa em várias dessas condições ou em vários tipos de armários diferentes, talvez não seja viável você utilizar a força bruta. E aí é que surge uma outra técnica para fazer isso, que se chama Simplex, que é o Simplex Method, né? O método Simplex, que ele vai ajudar a gente a resolver isso daqui. Tá, mas vamos continuar então. Essa é a primeira equação que a gente tem. Vamos ver o que a gente pode modelar mais e que vem ajudar a gente. Bom, a gente tem uma limitação de orçamento, a gente sabe o preço de cada um dos armários, né? Então, o preço de um vezes a quantidade deles somado com a mesma coisa para o outro tem que ser menor ou igual ao orçamento que a gente tem. A quantidade de espaço também que cada um ocupa tem que ser somada, né? Tem que ser menor do que 72. E a gente tem ali uma imposição física, né, natural, de que você não pode comprar número de armários negativos. Então, tanto X quanto Y tem que ser maiores que zero. Não só maiores que zero, mas também não pode ser um número quebrado, né? Tem que ser um número discreto. Legal. E daí, cara, a gente consegue traçar esse gráficozinho que é o Simplex de fato, tá bom? Essa linha aqui, ela vai representar o nosso orçamento e essa linha aqui vai representar a quantidade de espaço ocupado. No eixo X, a gente tem a quantidade de armários do tipo X e no eixo Y, a quantidade de armários do tipo Y, tá? E aí, como é que a gente montaria essa curva? Só para deixar isso claro. Vamos pegar aqui o exemplo para o orçamento. A gente vai simplesmente considerar uma das variáveis como sendo zero. Se eu quero achar, por exemplo, aonde, né, essa linha vai cortar o eixo Y, eu vou deixar o X como zero, e aí você vai ter 140 dividido por 20, que vai dar o nosso resultadinho aqui, né? No eixo Y. E a mesma coisa para o eixo X. Bota o Y como zero, você vai ter aqui, vai achar 14 lá como resposta, que é o que está aqui. E aí você traça os dois pontos e você encontra a sua reta. Mesma coisa para o outro, mesma coisa para as infinitas retas que você tivessem ali. E aí vocês vão reparar que vai surgir no gráfico uma região onde todas essas retas se interceptam, né? É uma região que está contida dentro de todas essas formas que vão surgindo quando você traça o gráfico. E a grande mágica do rolê aqui é, nessa forma que surgem, você testar todas os vértices. Testar todos os vértices dessa forma que surge. E aí você só compara qual desses vértices vai ter o valor maior ou menor, né, dependendo do que você estiver fazendo, e aí você conseguiu encontrar os valores para as suas variáveis. Nesse caso aqui, por exemplo, você olharia, tá aqui, então o valor de X é esse, o valor de Y é tal, e você volta lá para a sua equação e acha, então, o volume de armazenamento máximo que você conseguiria adquirir
sobre essas condições aqui. Bem interessante. Vocês já tinham visto esse algoritmo antes, gente? Algoritmo não, né? Esse método do Simplex? Ainda não. Primeira vez. Pô, pior que não, cara. Eu fiquei pensando por que eu nunca vi isso antes, sabe? Mas aí tá o algoritmo. Coisinha nova para nossa caixinha de ferramentas. E uma outra aplicação desse mesmo algoritmo, né? Dessa mesma questão aí de otimização linear, esse é um exemplo real, né? Um exemplo que o exército americano teve que resolver há um tempo atrás aí, onde ele basicamente tinha um mapa que mostrava quais eram todas as estações de trem que existiam em determinadas cidades, e se vocês repararem, essas linhas, elas têm um númerozinho que indica a quantidade máxima de carga que você consegue transportar entre uma estação e outra. E aí você pensa, tá, eu quero levar de uma cidade que está aqui até uma cidade que está aqui. Qual é a carga máxima que consigo levar para lá? Né? Qual é a quantidade máxima de suprimento que consigo levar em determinado tempo para lá? Usando essa mesma abordagem que a gente viu antes, você consegue responder esse problema. Óbvio que vai ser num nível muito mais complexo, e aqui é razoável você utilizar alguns algoritmos programados e tal, para já, né, abstrair todas essas informações para você, mas ainda assim o princípio de funcionamento é a mesma coisa, tá bom? Bom, aqui vai ficar em aberto para vocês tentarem resolver em casa. Não, acho que tem a resolução aí na internet em aberto, caso vocês tenham curiosidade. Mas essa foi então a resolução de problemas de otimização linear. Isso é muito importante a gente pensar nessas coisas, porque às vezes a gente olha, não sei o que, do segundo, terceiro grau, o próprio CSTR, a função do terceiro grau, só que muitas vezes você acaba conseguindo modelar as coisas como um simples, né, problema linear ali e simplificar a vida exponencialmente. Muito bom. Aquele famoso considere que a pessoa é um cilindro. Porra, quando você vai estudar colisões no desenvolvimento de jogos, é exatamente isso. Bem, galera, então é isso. A gente hoje viu alguns algoritmos famosos, algumas aplicações para eles. Eu espero que você que está aí do outro lado consiga entender mais ou menos o que você precisa em cada situação e sempre lembrar que, como a gente mesmo mostrou, né, aqui, existem já algoritmos prontos, você não precisa perder tempo, muitas vezes, reinventando a roda, e é isso aí. Agora é pegar todas essas informações, essas novas adições na caixinha de ferramentas, né, e botar para uso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu, gente.